Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Hoje é o nosso dia 14 dias para o exame de ordem. Bom, eu espero que esteja dando tudo certo, mas eu vou começar aqui, tá? Não sei se está dando tudo certo, mas tá aparecendo, então eu vou continuar. Bom, gente, eu sou a professora Gisele Lenze, aqui do Treinador OAB, e eu vim falar com vocês sobre o nosso dia, 14 dias para a prova da OAB, né? 14 dias. E aí eu te pergunto, antes da gente falar sobre as nossas perguntas do dia, como foi o seu dia 14, né? 14 dias para a prova da OAB. Hoje é sábado e a gente sempre combina que sábado é dia de fazer prova. Então eu recebi algumas mensagens muito felizes falando sobre a pontuação, pontuação boa, pontuação que aumentou, que é o que a gente espera, né? Mas eu recebi mensagens também de pessoas falando que a pontuação não aumentou lá muito não, ou então tá meio estagnada. Então o que eu tenho para dizer sobre isso? Gente, ainda tem tempo, você ainda vai estudar, essa pontuação vai mudar, tá? Vamos confiar, vamos ter fé, vamos acreditar no processo, né? O estudo é um processo. Então, vale mais a gente fazer um pouquinho cada dia do que não fazer nada e ser surpreendido, porque não é uma surpresa se a gente não faz nada, não é mesmo? Então, se você está estudando, se você está se dedicando, se você se organizou, olá, Dai, vamos em frente, tá? Não desanima, faltam 14 dias é metade de um mês. Então tem tempo para essa nota subir, eventualmente, até lá, ok? E além de tudo isso, mas eu não quero que isso vire uma desculpa, né? A gente tem o nosso treino e a gente tem o nosso jogo. E muitas vezes é lá no jogo que você vai mostrar para o que você veio, né? Quando a bola tá rolando de verdade, que você vai mostrar todo o teu potencial. Então, fazer prova é importante, repetindo o que a gente já fala, né? Desde que você corrija, né? Eu dei uma zapiada no YouTube hoje e eu vi alguns cursos fazendo simulado e correção de prova e fiquei muito feliz. É uma coisa que há algum tempo atrás não se fazia, né? Assim, quando eu comecei o treinador lá em 2014, simulado era raríssimo, falar para fazer prova era raro, eu parecia uma doida falando. Mas prova ajuda muito, lembrando que quanto mais você erra, mais perto do acerto você tá. Então eu espero que vocês tenham tido provas maravilhosas, eu espero que você tenha aprendido não só, né, como fazer a prova, como escolher as questões, que eu vou repetir aqui de novo, mas também o seu corpo acostumando, né, com essa pressão, com muito tempo sentado. É claro que em casa, num ambiente mais, vamos dizer assim, mais confortável, né? É um pouco diferente, mas você tá sentado, o corpo fica desconfortável, presta atenção, né, nas tuas necessidades de ir ao banheiro, tomar água. É importante você fazer a prova como se você estivesse lá, porque cada vez que você vai ao banheiro, lá na prova, não é rápido, né? Porque não sei se quem já fez sabe, mas quem não fez, você ergue a mão, aí eles vão chamar um bedel, aí o bedel vai vir, ou, né, quem quer que seja, para te acompanhar. E isso demora. Aí você vai caminhando devagar até o banheiro, aí você vai ao banheiro, a pessoa fica te esperando, depois você volta, né? Então é legal você começar a cronometrar as coisas que acontecem com você, sabe? Por exemplo, tem gente que vai mais ao banheiro. Eu, por exemplo, faço xixi toda hora. É um problema. Quando eu faço prova, eu tenho que controlar o quanto eu tomo de água, senão eu fico fazendo xixi, assim, eterna, né? E não dá. Então, a prova não é só a prova em si, mas a prova do seu corpo. Onde é que dói? É o teu pescoço que tá doendo ou não é? Você faz paradas, não faz, né? É muito... Veja, é engraçado eu falar isso pra vocês, porque eu, né, que tô no empreendedorismo, vou até contar uma história para vocês que sempre tá acontecendo comigo agora. Que é o seguinte, né? A gente tem uma onda agora de falarem que as pessoas não precisam de faculdade, não precisam de diplomas, etc e tal. E quando eu tô numa roda de empreendedores e me falam isso, eu não tenho como concordar, não dá. Ah, mas não sei quem é milionário e nunca estudou.
Tá, parabéns, muito bem, mas como para uma professora é muito difícil, porque quando a gente estuda, quando a gente se propõe a fazer um curso, qualquer curso, não é só o curso, é toda a aprendizagem. Então, assim, de relacionamento humano, de você, do que você aceita bem, do que você não aceita, como você se organiza. Então, na vida, a gente aprende o tempo inteiro, a gente vai aprender até morrer. E na prova é a mesma coisa. Então, assim, você precisa fazer essas observações. Se de repente você não fez, na próxima semana faça, né? Quantas vezes eu vou ao banheiro? O que eu vou levar para comer? Né? O que me faz bem? Não me dá indigestão, alguma coisa assim? E a prova em si, né? Que a gente fez o caminho de prova. Eu vou ver se eu falo de prova até amanhã. Olhar como a prova é, para você não se surpreender lá, né? Saber mais ou menos onde as questões ficam, mais ou menos é agora no treino, mas você deve ir para a prova sabendo onde as questões ficam, para você poder escolher a sua trilha, né? Vou começar pelas questões que eu mais pontuo, qual é? E para eu saber as questões que eu mais pontuo, eu preciso fazer prova. Ah, professor, mas eu tenho uma ideia, é a que eu gosto. Não necessariamente, tá, gente? Por exemplo, Gisele. Eu não sei nada de administrativo, sou muito ruim, tá? Sempre fui. Quando eu fazia prova, administrativa era uma matéria que eu sempre gabaritei. Ó, que coisa louca. Então, não é que eu entendi administrativo, mas eu aprendi a matéria. Simples assim. Processo penal é outra matéria que não é das minhas matérias, eu não entendo, entendeu? Só que eu aprendi a fazer. Então eu começava com essas matérias. Olha que loucura. Era administrativo, tributário e processo penal, que são matérias que eu não sou boa, que eu não gosto, eu não pontuava bem na faculdade, mas com o tempo eu aprendi a entender como ela funcionava. E eu ia melhor nelas do que nas matérias que eu gosto, que é processo civil, entende? Então, olha que louco, é uma grande experiência a prova, vale a pena fazer ainda, e lembrando que semana que vem é a última rodada de prova, depois não faremos prova mais. Mas agora vamos às perguntas, né? Vamos às perguntas, antes das minhas ponderações. Gente, me desculpa por ontem, não sei o que aconteceu, eu acho que meu celular tá meio carregadaço demais, ou tá na hora de trocar mesmo. É que a gente tem um apego, né? A gente não troca, porque tá tudo aí, tá tudo já arrumado, a gente já sabe mexer. Enfim, mas eu deixei gravado lá no YouTube a nossa data de ontem, dia 15, tá? Falei tudo de novo e deixei um recadinho, fiz em voz, porque aqui onde eu tô tava ventando muito, pode ser que a internet tenha falhado, mas se Deus quiser hoje vai dar tudo certo, né? Então vamos à pergunta que não quer calar, né? A gente tá vendo aí uma onda de aumento da pandemia, a realidade é essa, né? E isso já foi falado lá atrás, e aí tem uma galera fazendo sensacionalismo, né? Ah, não, né? Ninguém sabe se vai ter prova ou não. Agora, até hoje vai ter prova, porque nada mudou, né? Então, assim, essa insegurança que a gente já tá desde o começo. Isso já foi falado nos nossos primeiros vídeos, lá no começo. Ó, a prova vai acontecer. Se houver um problema, uma semana, 2 semanas antes da prova, a OAB vai avisar. Normalmente é uma semana antes. Isso já foi falado. Só que é louco, porque as pessoas ficam falando de novo e isso gera uma ansiedade que não é positiva, né, pra nós. Por quê? E eu quero que quem estiver aqui ouça muito bem o que eu vou falar. E eu mandei para alguns alunos, tá? O jogo só acaba quando termina, tá? O jogo só acaba quando termina. E o nosso jogo não terminou ainda. É por isso que eu tô aqui comprometida com todos vocês que estão me ouvindo. Senão, eu já tinha, né, pendurado a chuteira e falado, não vai ter prova, me convenceria disso. Só que eu ainda não tô convencida porque isso não depende de mim. Isso depende de N fatores. Não, depende de vocês também. Então, o que eu posso te dizer? O jogo só acaba quando termina. O nosso jogo terminou? Não. Outras provas foram canceladas, suspensas? Foram. Mas foi a nossa prova? Não, não foi. Então, minha gente, vamos em frente estudar. A gente só ganha. Eu vou até contar uma história para vocês, bem rápida. Eu e as minhas histórias, né? Preciso escrever um livro. Mas quem é meu ex-aluno, muitos dos meus ex-alunos sabem, estão aqui me ouvindo e sabem o que aconteceu. Eu já peguei pessoas para treinamento que já estudavam há algum tempo. E depois que eles aprenderam a estudar certo, né?
eles estavam tão preparados para a OAB, fizeram uma pontuação tão alta, tipo, fizeram assim, 80, sabe? Assim, ignorante. E logo em seguida passaram num concurso público. Então, se você tem a ideia de fazer concurso público, por exemplo, e estão abrindo vários concursos, você já vai utilizar muito da bagagem que você está tendo agora, é exatamente a mesma matéria. Entende? Então, vamos pensar positivo e ver o que a gente pode fazer com toda essa bagagem que a gente está tendo. E vou repetir, o jogo só acaba quando termina. O que eu acho? Sinceramente, pelas notícias que eu tô ouvindo, eu acredito que a OAB não vai deixar uma semana antes para falar alguma coisa. Eu acredito que essa semana vai sair alguma coisa. Eu acredito, tá? Eu só acho. Ah, Gisele, é achismo, puro achismo. Assim como todos os professores estão achando um monte de coisa, todo mundo só tá achando, gente. Ninguém tem certeza de nada, tá? Então, por enquanto, a gente tá no páreo, né? O nosso jogo não terminou, então, se só acaba quando termina, o nosso não terminou e vamos em frente. Então, vamos fazer a nossa live de hoje. Tô muito feliz com as mensagens, muito feliz com o aumento de pontuação, muito feliz com vocês se esforçando, mas cuidado para não entrar num redemoinho agora que não é seu, né? Não é seu ainda, não é você que vai decidir. Então estuda, eu juro que esse teu estudo vai render muito. Olha, eu tenho alunos que passaram para assistente de defensoria logo depois da UAB, passaram para TJ logo depois da UAB e aproveitaram todo o estudo que fizeram para passar num concurso legal ou que esse fosse uma escadinha para um concurso maior e ficaram felizes da vida. Ok, gente? Então vamos em frente. Veja, eu tava aqui pensando o que eu ia falar para vocês, né? E eu me deparei com essas situações e questões dos alunos. Ah, professor, eu tô indo bem, mas eu tô desanimado. Eu tô estudando bem, mas eu tô desanimado. Eu tô pontuando bem, mas eu tô desanimado porque eu não sei se vai ter prova. Tá. Isso, qual é, né, o resumo de tudo isso? Medo, nosso medo, né? Então, veja, o medo, ele sufoca o desejo de ganhar, né? Porque você tá com medo, então você vai sufocando porque você fica incerto, ok? Só que a gente não tem que estar incerto agora, não agora, porque agora a bola tá rolando no nosso estudo. O medo, ele também esconde os talentos da gente, né? Eu tenho medo de fazer prova, então eu não faço prova, eu só assisto aula porque lá ninguém tá sabendo quantos pontos eu faço, nem eu mesmo, então eu vou me enganando, vou assistindo um monte de aula, videoaula, desculpa falar, eu também sou professora, videoaula absorção é super baixa de conhecimento, se você só assiste, né, não faz mais nada além disso, então você vai se enganando e vai escondendo seu talento aí, tá? O medo também, né, tá relacionado ao medo de ser rejeitado, né? E você tá com medo de não seguir a boiada, porque talvez agora a boiada não tá estudando mais, já desencanou. E você se sente bobo, né? Se sente rejeitado, tolo, porque você tá firme nos estudos. Olha que loucura, né? E o medo de errar é o que faz a gente perder a oportunidade, porque se tiver prova, você vai estar preparado, você que tá estudando. E quem já desistiu antes, que foi mais uma desculpa, dentre milhões de desculpas que já foram dadas, vai perder. Vai perder. E você que foi pra frente vai ganhar. Então, não vamos desperdiçar a oportunidade. E também um medo que eu vejo, e com todo respeito eu falo, tá, gente? É o medo do compromisso. Porque quando a gente faz um compromisso, é sério. Como ontem a live não deu certo, cara, tava quase no final. Eu aqui, são só apontamentos. Se você ver o meu caderninho, ó, todo dia eu faço apontamentos pra falar com vocês. Eu não tenho um texto pronto, tá? E veja, eu fiz tudo de novo. Eu peguei meus apontamentos e fiz tudo de novo, porque esse é meu compromisso. E quando eu tenho medo de compromisso, eu vivo uma vida de Peter Pan. Fico aí, eu vou onde o vento me levar, deixa rolar, sabe? Sem comprometimento. Mas o Peter Pan, por incrível que pareça, é um dos que mais sofre, porque não tem trilho. A vida não tem trilho, não tem caminho. É tudo muito solto. E é um mal da nossa geração, né? Até da criação. A criação solta demais dá um monte de problema e a gente tá aí pra ver.
Ninguém direciona, filho, faz isso, faz aquilo. Ó, vai por esse caminho. Não, faça o que você quiser. Aí a pessoa, nossa, tô tão livre, vou fazer o quê? Não faz nada. Não faz nada. Então, muito cuidado, tá? Com esses medos do risco de ter prova ou de não ter prova. Calma, vai ter. O risco de não fazer, calma, vai ter, vai dar tudo certo. O jogo só acaba quando termina, lembre sempre disso. Então, assim, quem é a pessoa que nunca vai errar? Aquela que nunca tenta. Então, assim, eu nunca vou errar se eu nunca tentar. Certo? Então, assim, se você nunca tenta, se você tá lá só meio passivão nesse estudo, você nunca tenta. Então, você nunca erra, ok? Não faço provas, não erro nunca. Você nunca fracassa, não faz provas, não erra nunca. Claro, não sabe nem a pontuação que tem. E você também nunca desiste de nada, porque você nem escolheu que você precisa desistir ou não. Você tá no limbo, tá sonhando aí. E eu tenho que puxar você para a realidade, eu vou repetir. O jogo só acaba quando termina. Muitos alunos falaram para mim, nossa, Pro, tô cansado, tô cansada, e eu tenho um grande conselho para você, um conselho de ouro. Descanse. Descanse. Amanhã é domingo, é dia de descansar. Olha, eu não sei onde você tá, mas onde eu tô tá friozinho. Amanhã eu pretendo dormir muito. Eu quero acordar, eu vou tomar um cafezão da manhã, eu vou caminhar, vou me embrenhar nos matos aí, tô decidida, e eu vou descansar, eu vou dormir. O máximo que eu vou fazer é, sei lá, cortar uma lenha e mexer na horta. Eu vou dormir muito, tô cansada, e você deve fazer a mesma coisa, tá? E a pergunta que também fazem, né? Professor, o que eu faço? Bom, você sabe o que você tem que fazer, você tem que estudar, né? Então, a melhor pergunta que eu tenho para rebater para você é a seguinte, né? O que eu quero da minha vida? O que você quer da sua vida? Eu acho que essa pergunta vai ser mais potente do que o que eu faço. E aí você vai fazer o que a gente conversou ontem, né? Aquela ansiedade positiva que vai te levar para frente. Então veja, passar não é fácil para ninguém, mas é possível. E se é possível, nós estamos aí. Para finalizar, eu peguei o livrinho aqui de novo do Flávio Augusto, mas esse é o 1, que é tão ótimo, gente, tem tudo a ver com a gente, né? E aí ele fala um recado para os campeões, e eu considero todos vocês aqui campeões. Então, agora a gente tá falando da OAB, mas eu sei que eu tenho muitos alunos meus das antigas que também me ouvem e falam, né? Última vez eu recebi um áudio tão lindo de uma aluna que eu fiz um atendimento com ela só, ela não foi minha treinada. Eu destravei essa menina de uma forma que ela hoje tá super bem com 2 escritórios, tava abrindo o 3º. E ela me ligou depois de uns 2 anos, não foi muito tempo, e falando que ela estava realizando todos os sonhos dela e ela queria agradecer, né? E ela dizia que ela ouvia todas as minhas lives e vídeos, porque sempre eu falava alguma coisa que tinha a ver com a vida dela, e é verdade. Na verdade, todas as nossas lives, todo o nosso treinamento é um grande empreendimento, né? Nós somos empreendedores da nossa vida. Então, as coisas que nos movem são as mesmas. A prova para você é um empreendimento. Sua vida é um empreendimento. Você é um empreendedor. Quando for advogado, será também. E é assim que você tem que pensar. Então, o Flávio Augusto, ele fala sobre um recado para os campeões. Eu vou, pontuar algumas coisas para vocês. Primeiro, recado para os campeões. Afaste-se dos perdedores. Afaste-se dos perdedores. E eu não tô falando só perdedor no sentido de não passar na OAB. O perdedor que a gente tá falando aqui é aquele perdedor que não aproveita as oportunidades, só reclama, é um poço de problema. Então, afaste-se dos perdedores. Tem gente que demora para alcançar um objetivo, mas não é perdedor. Muito pelo contrário. Cada dia tá colocando um tijolinho. Algumas coisas a gente conquista com mais tempo, né? É um planejamento maior. Cada um tem a sua hora, é verdade. Mas perdedor é aquele poço, é tipo um Taz que chega perto de você, você se sente mal, só fala problema, só vem pedir ajuda o tempo inteiro, não sabe ter uma amizade verdadeira que é troca. Depois ele fala, aprenda com seus erros. Isso é básico, né? A gente tem que aprender com os nossos erros, como na prova, mas também com os erros dos outros, né?
Você deve ter um amigo que tem alguma história da OAB. Eu vou te contar uma, por exemplo, que já aconteceu aqui comigo. Quando eu comecei a dar aula em cursinho, eu era assistente ainda. Tem uma história de segunda fase, vou contar bem brevemente para vocês. Eram duas alunas, né, da mesma classe do cursinho, e elas foram fazer prova e caíram na mesma classe. E a peça era apelação, salvo engano, era apelação. Mas a apelação e o agravo às vezes se confundem, né? A gente fica às vezes meio bugado e erra. Sabe o que aconteceu? Elas fizeram todo o beabá que eu ensinei, a linha do tempo, a régua do vademecum, e acharam a resposta certa, que era a apelação. Quando uma foi no banheiro, o bedel, que é uma pessoa contratada, né? Virou e falou, você tá fazendo a peça errada, não é apelação, é agravo. Ouve só. E ela voltou e ela falou que ela começou a olhar o pessoal que estava fazendo prova, começou a dar uma sapiada, né, pra ver. E tinha gente que tinha colocado apelação e outros tinham colocado agravo. E ela ficou confusa. Mas ela falou, não, Gi, eu fui lá, fiz a régua e deu apelação. E foi. A outra menina, que era da mesma classe do cursinho, tá? Elas estavam em salas diferentes. Mas no cursinho eram amicíssimas. A outra menina em outra classe foi no banheiro e aconteceu exatamente a mesma coisa. O bedel falou que ela estava fazendo a peça errada e ela estava fazendo a peça certa. Então veja, você precisa confiar no teu trilhar, né? No que você aprendeu. Tomar muito cuidado. Com certeza essa pessoa que fez esse tipo de brincadeira idiota é um grande perdedor, né? Um grande infeliz. Então, tô te contando essa história pra você ver que a gente aprende com os nossos erros e com os erros dos outros. Graças a Deus, as meninas não mudaram, mas com certeza outros alunos mudaram a peça. E aí, fica aí a lição, tá? Também, gente, não ceda à filosofia do coitadinho, né? Que é dos perdedores. Eu sou um coitado, ó vida, ó céu. Então, assim, não seja esse loser. Você não é. Então não se seduza por isso, porque é viciante, reclamar é viciante, tá? Porque quando a gente reclama muito, a gente quer que alguém ajude a gente. Quem já conhece, nem ajuda mais, mas sempre tem um santo que vai querer ajudar. E aí a gente se sente amado, só que a gente não progride, a gente precisa andar. É como quando a gente eu tava vendo ontem uma aula que eu tô fazendo relacionada a desenvolvimento humano, e estavam falando da educação das mães e dos pais, né? A mãe, normalmente, ela é mais protetora, né? Então, ela fica em cima do filho, para ele não se machucar, lá. E o pai não, o pai já caiu, levanta aí ralou muito. É diferente. E é o pai da gente mesmo que joga a gente na vida, joga a gente no fogo. E é assim que a gente aprende. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa superproteção, porque a superproteção faz a gente não criar asas, tá? E aí, para finalizar, ele fala assim, cuidado para não alterar seus comportamentos por causa de outras pessoas, para se enquadrar. Você está estudando certo? Você vai se enquadrar em quem não está estudando porque acha que não tem prova agora? Ou você vai adotar uma nova técnica de estudo ou vai para um curso novo se você está indo bem nas provas, se você está estudando bem? Então não vai com a boiada, muito cuidado. Depois, cuidado, por último, com aqueles que falam, né? Você falar é fácil, quero ver fazer. Esses pequenos desafios têm que ser ignorados. Se você está trilhando o teu caminho certo nos estudos, vá em frente. Então, gente, pense na sua recompensa, né? Eu sempre penso, quando eu fiz aquela pergunta que eu escrevi, né? O que eu quero para minha vida? Eu acho que a maioria de vocês, o que vocês querem agora é passar na OAB, serem advogados, né? É isso que você quer da sua vida. Então, se o jogo só acaba quando termina e o nosso jogo não acabou, você vai continuar estudando. Pode ter certeza que eu tô de olho. Quando eu souber alguma coisa concreta da prova, eu vou avisar para vocês, tá? Mas, assim como o compromisso que eu fiz com vocês é estar todo dia aqui, perguntando como foi seu dia, como foram suas provas, né? Acompanhando vocês. Eu faço de coração. E eu sei que tem gente que espera, né? Tem gente que fica chateado quando não dá, mas por enquanto deu. Ontem foi o primeiro dia eu vou mostrar uma pessoa para vocês alegrarem o sábado. Oi, Amarelo, tudo bem? Como você é bonito. Fala aqui, o jogo só acaba quando termina, Amarelo. Gente, o jogo só acaba
quando termina. Não terminou. Ele tá doidinho. E aí, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, parabéns pra quem fez prova, parabéns pra quem subiu a nota. Quem não subiu a nota e manteve, muito que bom. Muito bom. Vamos manter desde que a gente tenha ultrapassado os 40. Se não ultrapassou a pontuação, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, ainda tem tempo. E quando a gente tiver uma notícia, né, certa, todo mundo vai saber. Você não precisa ficar procurando, ouvindo, sabe, a teoria da conspiração. Cuidado com as pessoas que você ouve, sabe? O tom que você ouve. Você não precisa de gente te desesperando, te deixando nervoso. Você precisa de calma, né? Que é aquela musiquinha. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Então vamos foco nos estudos, tá? É o que a gente tem pra fazer. A gente tá no olho do furacão e eu tenho certeza que se você já tá encarando o estudo como uma coisa boa, meu, continue, vai te fazer bem. Lembrando que amanhã é domingo, domingo é dia de descanso e, por favor, quem ainda não fez o mínimo que a gente conversou ontem, mesmo gravado, se você não tá fazendo o mínimo para o teu sistema, porque nós somos carne e osso, nós não somos máquina, ficar melhor, você dormir melhor, desempenhar melhor, se concentrar melhor, vamos começar amanhã, pelo menos com uma caminhadinha de meia hora, hein? Lembra que nos vídeos anteriores nós falamos que o exercício, pequeno exercício de meia hora, 3 vezes por semana, é capaz de fazer nascer neurônios. E isso foi comprovado na neurociência, tá? Então, gente, se cuidem e um ótimo sábado para vocês. Um grande beijo. Meu desejo é que você durma muito bem, se cuide bastante e descanse amanhã, fazendo coisas que façam você feliz e que você tenha muito prazer em fazer, tá bom? Tchau, tchau.